Hoje eu escutei não vou dizer é um pregador porque ele traz estudos aí da palavra, embora não se considere um pregador, e alegando aí, usando até esse texto aí, alegando que, né, a questão que nós estávamos falando do salvo, né, sempre salvo, mas no próprio Romanos 8, já no início, vem falando dos filhos de Deus, da mortificação, daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, né? E o Espírito testifica, ele vai discorrendo, e aqui nesse trecho que a Ju trouxe, compartilhou conosco também, vai trazendo aqui aqueles que estão, né? Que tem essa certeza plena aí de mais do que vencedores e nada vai nos afastar, aqueles que estão enxertados, como também trouxe aí a irmã Kátia, enxertados. E mais adiante em Romanos 11 fala do sermos enxertados, porque o povo, na verdade, eleito, se endureceu, deram as costas. Então, nós sendo jambuzeiros ou oliveira brava, ou seja, uma oliveira que não dá fruto, fomos enxertados na oliveira para que dê fruto. Porque a raiz é santa, Deus é santo, e nós fazemos parte dessa raiz através desse enxerto, e esse enxerto vem pela palavra, fala já em Tiago 1, ali no início de Tiago, falando que somos enxertados. Ou seja, se formos cumpridores, né? Palavra em voz enxertada, no 21, a qual pode salvar vidas, e sede cumpridores, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, aí o Senhor vai completar a obra, e o Senhor tem feito isso, e é motivo de nos regozijarmos, nos alegrarmos e de pegarmos, porque há dias que estamos, como a irmã falou, mas esse é o motivo, de termos sido escolhidos, ele ter aberto os nossos olhos em partes, eu digo em partes porque precisamos ainda cavar, precisamos buscar, precisamos dar lugar para que venhamos a ver claramente, né? Já houve uma mudança, já a luz dele nos atingiu, mas é necessário nós darmos lugar para que venhamos estar plenos, né? Fazendo realmente aquilo, a vontade dele, ele nos chamou para ser cristãos piedosos. Né? Piedoso é o obediente, é o que tem devoção a Deus. Queria até compartilhar com os irmãos, já em outra ocasião também chegamos em Jeremias, capítulo 35. O que se refere, Deus usou o profeta para mostrar certas diferenças ali, no caso, diretamente em relação ao povo que era um povo rebelde. Esse povo que deu as costas para Deus, que foi falado, para os propósitos de Deus se cumprissem. Depois que os propósitos de Deus se cumprir com os que não são daquele povo, do judeu, vai retornar a graça, o coração deles vai ser desendurecido para que possam também receber, né, do Senhor a salvação. Isso aí tá predito já, né, depois do anticristo, né? Então, no recapítulo Jeremias 35, versículo 1, fala assim: a palavra que do Senhor veio a Jeremias no dia de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor. E uma das câmaras
e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abaizanias, e a seus irmãos, e a todos seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdálias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. E aí vamos pular aqui continuando no 7. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Até aqui. E aí, mais adiante, no 13, Jeremias, o Senhor fala por Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. E aí ele vai falando aqui, né? Que ele tem falado, madrugando, falando, ensinando, exortando e dizendo: convertei-vos, cada um de seus maus caminhos, né? Não sigais outros deuses, larga a idolatria do coração, larga as coisas que não edificam, que não trazem vida com Cristo, com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, porém não inclinaram o ouvido nem obedeceram. O povo não obedeceu, e assim nos dias de hoje. Sendo que, como estamos vivendo a plenitude da graça através do Espírito Santo, Deus nos capacita a obedecer de forma diferenciada do que esse povo. O povo era de coração duro, então era um ou outro ali, como Jeremias, Baruque, alguns poucos. Baruque era o escrivão, acho que era Baruque, não me lembro o nome, que andava com Jeremias, que era o escriba, que escrevia as profecias. Então, como nos dias de hoje, também a maioria que se diz dele, que é chamado, que é escolhido, não quer obedecer, não quer se converter verdadeiramente. Aceitei Jesus, agora não fumo mais. Aceitei Jesus, não bebo mais. Se não fizer segundo o que o Senhor quer, vai dizer, como é que diz? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz minha vontade. Então está cheio de crente, de cristão, de evangélicos, seja o que for, se não fosse como o Senhor quer, está perdendo tempo. Os olhos veem milagre, veem expulsão de demônio, são homens de Deus. Então o capítulo 35, ele contrasta, né, ele mostrando a obediência de um povo que através do pai, não um pai direto, mas, né, o patriarca da família determinou algo. Acontece que esse povo tinha algo, porque lá no final Deus fala que devido a eles, né, estarem ali conforme o patriarca tinha falado, Deus fala no final assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Ou seja, nunca faltará homem fiel. É isso que o Senhor está buscando, são os fiéis na terra. São os que obedecem, são os que o Senhor ensina, são os que o Senhor vai abrindo ali as vistas, vai desendurecendo os corações
e cada vez mais vai desejando, sendo que o amor de Deus vai nos banhando, vai nos revestindo de maneira que vai nos dando esse desejo, essa vontade. Não é algo forçado, é voluntário, é com amor. É por isso que ao buscarmos ao Senhor dia e noite, nós vamos tendo mais intimidade, e o Espírito Santo vai encontrando mais lugar e vai nos capacitando a ter um relacionamento espiritual, a amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos sentindo amor pelo próximo e nas orações, nas súplicas, no examinar a palavra, Deus vai nos capacitando a serem homens e mulheres fiéis, assim como aquele povo ali que foi determinado pelo patriarca: não beba, não faça isso, não faz aquilo. Eles fizeram. Mas as coisas de Deus são guiadas pelo Espírito Santo, não é por homem. São guiados pelos ditames, pela palavra, a palavra que santifica, a palavra que purifica, a palavra que é a bússola, que é o guia que o Senhor deixou, que é o alimento que nos traz alegria, satisfação, porque até mesmo diante das situações da vida, ao mergulharmos na palavra, aquilo ali, Deus traz uma mensagem, traz uma palavra, traz um consolo, porque o Espírito Santo nos consola, mas a palavra nos edifica, a palavra nos purifica a todo tempo. Por isso a boca fala do que o coração está cheio. Então, à medida que nós vamos dando lugar para o Senhor e mergulhando aqui nas palavras vivas que Ele deixou, que penetra mesmo lá no profundo da alma, do espírito, que traz a nossa consciência, né, diante de Deus, e que vai enxertando. Aí vamos sendo enxertados na videira, vamos sendo enxertados na oliveira, à medida que vamos praticando, né, dando lugar na palavra, óbvio, né, examinando e se alimentando desse alimento que vem do alto para praticar, né? Inclusive lá em Atos, né, capítulo 17 de Atos, fala sobre os bereanos. E os bereanos, eles... Deixa eu ir abrindo aqui. Atos 17, Paulo vai para Bereia. E lá em Bereia, muitos ali de Tessalônica, né, no Atos 17, 11, iam examinando as Escrituras, conforme Paulo ia anunciando, ia pregando, iam examinando para ver se era assim, dessa maneira. Então, muitos creram, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas, ou seja, que não era ali do povo dos judeus, de classe nobre, não poucos homens. Por isso que Jesus nos ensina em João 5,39, examinai as Escrituras, ensina e determina uma ordem, né? Imperativo, as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e nelas de mim testificam. Então é a vida abundante que jorra de Cristo aqui através das palavras. E o próprio Jesus fala no 40, e não quereis vir a mim para ter vida, não quereis vir. Então, aqueles que não buscam a Deus, que não examinam, que não fala que a crente segue doutrinas de homem, não estão buscando ali o que o Senhor quer ensinar, quer falar através da palavra, e através, nós temos sido aqui privilegiados, porque o Senhor fala através de profecias, revelações, através da palavra dele, e as profecias não são contrárias à palavra. A palavra são palavras dele que são ratificadas, né? São confirmadas, porque não podem se opor, porque é o Deus que está falando, tem que ser segundo a palavra mesmo nas profecias, amém? E já ouvi muita gente falar, né, a palavra, como é que é? A palavra, a pregação é que importa, viu? Presta atenção, porque colocando no segundo plano as profecias, mas se a profecia é o próprio Deus falando, nós temos que atentar e dar ouvidos para ouvir, pedir o discernimento às coisas que são de Deus e que não são. Aí é outra coisa, mas as profecias, sendo o Senhor, quando é o Senhor, e aqui tem sido o Senhor falando,
temos que dar de igual importância, né? Mesmo porque as profecias são dons e o Senhor fala diretamente algo. Quando o Senhor fala com a igreja, está falando com todos nós também, né? Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, né? Que é para que todos sejam edificados, todos consolados, todos exortados, porque está falando com todos. Amém?